pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje é um especial de Halloween. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazerem um chapéu de bruxa super simples, que vocês podem usar, como também podem usar na decoração, que é esse chapéu aqui. Ele é feito de feltro, né? Muito simples de fazer. Eu dei essa dobrinha aqui na pontinha. No vídeo, no final, eu comento sobre dar a dobrinha na pontinha, mas eu não faço, não mostro como é que faz. Mas tudo bem, é só dar um pontinho aqui. E é muito simples. Eu faço na máquina de costura, mas se você não tiver máquina, não tem problema, pode fazer à mão, sem estresse. É um chapéu que você pode tanto usar, porque ele é um chapéu mesmo, como você pode pôr um fiozinho, pendurar e colocar para decoração ou colocar com algum outro acessório. Você também pode decorar mais, pode colocar aranhinhas, morceguinhos colados ou fazer algum bordado se você quiser, sem estresse. E eu vou estar ensinando como fazer esse chapéu e vou estar ensinando como fazer esse caldeirãozinho aqui de pet. Isso aqui é muito simples, é só como um extra para você pôr docinhos, candies e coisas. Na decoração pode pôr também uma velinha aqui dentro, só toma cuidado se a garrafa for muito fechada para não concentrar muito calor e não derreter, mas é bem simples. Eu queria reaproveitar um material que eu tinha aqui em casa e aproveitei e fiz um caldeirãozinho de pet. É muito simples mesmo. Provavelmente vocês podem fazer isso em casa ou com os filhos até, para ter uma diversão em família nessa época de Halloween. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like aqui no vídeo e comentar outras novas dicas que vocês teriam para compartilhar aqui tanto para os outros inscritos quanto para mim sobre Halloween, coisas que nós podemos fazer para decorar a casa ou mesmo para fazer para o nosso próprio outfit. Então conta aqui nos comentários o que vocês fazem, se tem alguma outra dica e vamos ao tutorial. Então o que vocês vão precisar para fazer o chapéu? É um giz, aquele giz de lousa mesmo só para fazer a marcação, fivelinhas ou coisas decorativas que vocês queiram colocar no final do chapéu, tá bem? Também vamos precisar de uma fita de cetim, essa você pode escolher a espessura e a cor que quiser, e 2 folhas de tecido de feltro. Essas aí você pode encontrar em qualquer loja, elas são da Simples. Eu comprei mesmo numa loja de chinês, mas tem que ser sempre 2, uma para fazer a base e outra para fazer a aba. Eu vou dobrar uma delas ponta com ponta, que é para fazer a marcação, e a segunda eu vou dobrar no meio 2 vezes, que é para demarcar bem o centro. Essa vai ser a aba do chapéu. Eu marco o centro e depois na outra folha eu já começo colocando alguns alfinetes para deixar o tecido sempre bem alinhadinho na hora de eu fazer o próximo passo, que vai ser o corte. Bom, agora para o corte, temos que dar atenção nesse detalhe, tá bem? Na hora de você for dobrar para fazer a marcação do corte, não é alinhar lado com lado, tá bem? Senão o corte vai ficar torto. Você tem que colocar a ponta do chapéu para cima e dobrar de um jeito onde a ponta fique para cima e a parte de baixo fique totalmente reta, de acordo com a ponta de cima, ou seja, fazendo um triângulo certinho, tá bem? E aí nós cortamos e fazemos o triângulo. Bom, então essa vai ser a base do nosso chapéu. Agora nós vamos corrigir esse corte que fizemos. Como vai ser circular o chapéu, certo? Nós temos que cortar de uma forma circular. No momento que nós cortamos, ficou reto, certo? Eu dobro numa outra posição, você vê que fica bicudo, ou seja, não está correto. Vamos agora cortar um pouco circular, não muito, mas um pouquinho só. Agora nós vamos colocar também a fita, tá? Para fazer a fita, a medida é a medida do chapéu, 2 vezes e um pouquinho mais, que é a margem de segurança. Ou se você quiser fazer algum detalhe, que a fita também precisa ficar mais longa. Então é sempre bom cortar um pouco a mais do que faltar depois, não é mesmo? Tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu trabalho com fita de cetim, que é passar o isqueiro nas pontas, que é para não desfiar depois as pontinhas, tá? É só uma passadinha de leve, que ele ajuda a derreter só um pouquinho a pontinha, fazendo que não desfie depois. Mas é bem de leve mesmo, não é para deixar o isqueiro parado, é só passar rapidinho. E como agora nós vamos colocar essa fita? Nós iremos dobrá-la no meio, tá bem? Certinho com a medida.
E a parte onde está dobrada, não aberta, a dobrada, nós iremos encaixar do lado de dentro do nosso chapéu. Por que do lado de dentro? Porque o nosso chapéu está do avesso. Então, quando nós virarmos, a fita vai estar do lado de fora. Então, nós colocamos não muito rente da ponta, pois isso aí depois ainda será passado a costura para fazer a aba do chapéu. Então, nós colocamos um pouquinho acima, tá bem? E deixamos só uma pontinha de fora, que é onde vai passar a linha. E a parte de dentro fica a fita, tá? Eu prendo com um alfinete, que é para garantir que a fita não vai sair do lugar, tá? Mas vocês podem fazer de outras formas, se vocês quiserem. Passar uma linhazinha aí, só para segurar bem, tá bom? E agora nós vamos fazer a marcação do chapéu na aba, né? Nós vamos pegar o chapéu, abri-lo e encaixá-lo ali no centro, onde nós tínhamos feito a marquinha antes, e passar o giz ao redor do chapéu, para marcar a circunferência do chapéu, para nós sabermos, para depois fazer o corte. Como o chapéu já estava dobrado, né, pois estamos costurando ainda, o círculo não fica tão bem perfeito. Então, depois com a mão mesmo, a mão livre, você vai corrigindo e fazendo um círculo melhor, né, fazendo uma circunferência um pouco mais bonitinha ali. Faz o centro e depois também faz a aba. Eu gosto de um chapéu com uma aba maior, então eu desenho uma aba mais larga. Mas vocês podem fazer mais curta ou mais larga do que isso. Uma dica que eu dou é nunca cortar exatamente em cima da linha, tá bem? Por quê? É sempre interessante você deixar um extra de tecido, pois se tiver que corrigir alguma coisa ou ficar alguma coisinha torta, é muito mais fácil de você depois com a tesoura cortar novamente do que se depois já foi cortado a mais, já não tem como colar o tecido de volta, não é mesmo? Então, corte a menos e depois você vai corrigindo. No caso, eu agora encaixo o chapéu na base, né? Para poder ver se ficou legal ou não o tamanho. Como vocês podem ver, ficou muito justo. Então, eu vou lá e dou um ajuste de corte. Ou seja, agora na segunda vez ficou bom, né? A ideia é a aba ficar do tamanho certinho da circunferência de base. Nem muito mais largo e nem muito mais curto. Ele tem que ficar do tamanho, para na hora da costura ficar bom. Agora, nós vamos virar a base do chapéu do avesso, ou seja, do lado certo, né? Com a costura pro lado de dentro. Eu dou um lacinho aí na fita, que é só para não atrapalhar na hora da costura, né? E nós vamos encaixar a aba com o chapéu, tá bem? Vamos encaixar certinho, pois nós vamos passar a costura aí, então tem que ficar bem certinho. Atenção que a costura vai ficar pro lado de dentro, nós não vamos deixar costuras pro lado de fora. Então, nós vamos colocar a parte do tecido da aba pro lado de dentro, para costurarmos junto com o chapéu. E aí, a partir daí, você só precisa colocar umas agulhazinhas para prender bem e passar a máquina ou fazer à mão, como você preferir. Bom, já passei. Eu ali, sem querer, fiz uma vincazinha ali, fiz uma vincazinha na hora que fui passar na máquina, mas também é sem estresse. Depois eu corrijo com alguns pontinhos. Depois, no final de passar na máquina, dá ali uns cortes nas sobrinhas para ficar um acabamento bonitinho, né? Tire os extras que possam ter ficado. E depois o acabamento fica mais bonito, também fica mais confortável de se vestir, né? Sem o extra de tecido. Bom, como eu mostrei, eu fiz ali a vincazinha, mas depois a gente corrige isso mesmo, dando uns pontinhos. E na hora de fazer os detalhes, eu tinha decidido fazer com uma fivelinha, mas na hora de encaixar a fivelinha na fita, eu achei que ficaria melhor se fizesse de outra forma, cruzando as fitas e colocando 2 botões. Eu gostei da ideia de deixar as fitas longas caídas sobre o chapéu e prender apenas com 2 botões no centro. Então, eu decidi mudar no meio do caminho o detalhe final do chapéu. Eu coloco um alfinete ali nas fitas, só para prender elas e elas não se desalinharem enquanto eu estiver colocando os botões, né?
e depois eu prendo os botões na fita apenas. Eu não coloco junto no chapéu, não em primeiro momento. Primeiro eu coloco os botões um por um, só presos na fita. Agora eu ponho o segundo botão, né? Porque eu achei que 2 iria ficar um charme especial e iria complementar ali o espaço, né? E agora eu vou fazer um pontinho na fita e no chapéu, para a fita ficar bem presinha no chapéu e não ficar saindo da posição, que eu achei que ficou muito bonita. É um pontinho bem simples. Se você quiser também fazer a dobrinha na ponta, como eu fiz depois, é muito simples também. É só você dobrar a quantidade que você quiser e dar um pontinho pelo lado de dentro do chapéu, né? Para a linha não ficar exposta depois. Dá um pontinho. Se não quiser, tudo bem. Se você preferir um chapéu pontudo, é só usar um chapéu pontudo. Eu, no final das contas, faço essa dobrinha porque eu acho que fica um charme especial. Bom, e agora nós temos o chapéu pronto, né? Você pode fazer outros detalhes se você preferir. Se você quiser colocar algum detalhe no chapéu, aranhinhas, morceguinhos, ou algum bordado, ou fazer detalhes na fita diferente, fique à vontade. Mas o chapéu é muito simples de fazer e está pronto. Agora nós vamos para o nosso simplíssimo caldeirão. É um caldeirão que vai ser feito com PET. Eu tenho ali na mesa os materiais, inclusive a garrafa PET. Detalhe, eu acho que é interessante ter a garrafa PET que tem o fundo mais com aqueles pezinhos, né? Não tão reto embaixo. Eu corto a garrafa PET na altura que eu acho que seria legal. E depois eu dou uma amassadinha com o ferro quente ali na base onde eu cortei, que é para não ficar aquela ponta cortante e não nos machucar, e sim ficar uma coisa mais suave, tá? Um acabamento mais suave. Depois eu esquento a tesoura e faço uns furinhos na lateral, 2 furinhos, que será onde eu vou prender a alça de arame do caldeirãozinho, né? Eu uso o resto, né, da garrafa para fazer uma circunferência mais redonda ali no arame, né, para ajudar ele a ficar mais arredondado. Mas antes de pôr a alça, eu vou pintar ele de preto. Vou pintar com tinta acrílica mesmo, aquela que não é tóxica e você encontra facilmente em qualquer loja, qualquer papelaria. Uma dica legal também é, em vez de você pintar de preto, você pintar de laranja e fazer aquela tradicional carinha do Jack, da abóbora. Então, em vez de ser um caldeirão, ser uma abóborazinha. Eu já cortei o arame e vou fazer a pontinha dele com um alicate, mas você pode fazer com o que você tiver em casa, virado para fora, tá bem? E vou encaixar nos furinhos já feitos com a tesoura. Depois eu dou um ajustezinho final para ficar bem presinho nos furinhos. E pronto, tá pronto o caldeirãozinho. Olha, gente, que simples foi. Foi super simples, não? Bom, essa daí sou eu fazendo graça com um novo chapéu. Eu fiquei toda feliz com o resultado final. Pessoal, então esse foi o tutorial, é um chapéu bem simples mesmo. Eu fiz na máquina de costura porque acaba sendo mais rápido, eu não tenho tanta paciência para ficar costurando ponto a ponto à mão. E também acho que o acabamento fica melhor. Mas se você também não tiver máquina de costura, também não é um estresse, né? Pode se fazer à mão sem problema nenhum, tanto porque a costura fica pra dentro, não é mesmo? Então ninguém vai ver. Eu também dei esse pontinho aqui em cima, porque eu acho que fica legal esse ar do chapéu dobrado, né? Mas também fica a critério de vocês, se vocês gostam do chapéu pontudo ou vocês gostam do chapéu com a pontinha um pouco caída. Eu gosto da pontinha um pouco caída. E o pequeno caldeirãozinho, né, feito de PET, que vocês podem usar para pôr várias coisas dentro e colocar na decoração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha inspirado vocês nesse Halloween. Não se esqueça de colocar aqui embaixo nos comentários mais dicas pra mim de coisas legais pra se fazer, pra se decorar, pra fazer pro outfit no Halloween. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, curtir esse vídeo. Então eu fico por aqui, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Como que eu gravo assim? Com gatos pra tudo que é lado. Diz pra mim, como que eu gravo? Hein, Pimpinha? Hein?